Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô tossindo muito, o tempo tá seco, então já peço desculpa também se eu ficar tossindo durante a explicação, durante a aula. Eu vou fazer aquilo, né, de postar uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, que as matérias são, são parceiras, né? Eu tô dando as duas matérias, eu vou colocar uma semana de cada e vocês vão se organizando. Então, hoje começa a aula de sociologia, a matéria mais foda que tem no universo. Hoje eu aprendi a apresentar slide. Bom, gente, eu resolvi pensar nessa matéria, pensar nessa aula introdutória, na verdade, de sociologia, hoje, porque hoje, igual a filosofia, essa aula vai ser introdutória, igual a que eu fiz na aula de filosofia. Hoje eu vou fazer uma aula introdutória e pretendo abordar os seguintes pontos: o contexto e o surgimento, né, o contexto do surgimento da sociologia, para que ela serve, alguns conceitos fundamentais, né, o tanto que esses conceitos e essas reflexões estão ligadas ao período histórico da sociologia, que lembrando, aqui a gente já está em outra época. Lá eu estava falando de filosofia, é, que data do surgimento da filosofia, que data antes de Cristo, né? Faz mais de 2000 anos, faz tempo pra caralho. Sociologia é uma ciência moderna, é uma ciência nova, uma ciência recente. É uma ciência irmã das ciências que surgem no século XIX, né? Que começam a se institucionalizar, a ter uma sistematização de ciência moderna nos moldes que a gente conhece aqui ocidentais. Sociologia é uma dessas disciplinas modernas que surgem, né? Aí vamos mostrar o contexto. Ela é irmã, a sociologia é irmã de disciplinas como de ciências como antropologia, de ciências como psicologia, né? Elas se conversam, essas matérias não tratam da mesma coisa, claro que não, são matérias diferentes, tem métodos diferentes, tem objetos de estudo diferentes. Mas em âmbito de ensino médio, vocês só precisam da sociologia, né? Tá. Então, dado esse contexto, quando eu for, se demorar muito, se eu ver que eu preciso de mais tempo, eu não pretendo passar de meia hora também, né? Porque senão fica chato. Eu queria também colocar aqui nessa aula, explicar para vocês. Então, primeira parte, contexto e o surgimento da sociologia. O que estava rolando na história daquela época, lá em meados do século XIX. Igual eu falei, gente, lembra? Sociologia é uma ciência moderna, é recente, já não tem nada a ver com filosofia, né? São coisas diferentes. Que já faz, é outra proposta, outra sociedade e tudo mais. É, então, eu vou dar essa parte. Se eu não demorar muito, se der tempo, eu pretendo também mostrar para vocês o cara que é considerado por muitos o pai da sociologia, o Auguste Comte, né? E ele não é um sociólogo, ele não é um sociólogo. Vamos pensar que ele é tipo um cara, pensa numa partida de futebol. Ele é o cara que depois que o juiz apitou, depois do começo do jogo, ele é o cara que deu o pontapé inicial, né? Ele deu o pontapé inicial do futebol e depois, sei lá, ele quebrou a perna e não jogou mais. Vamos pensar assim. Ele é um filósofo social. Ele faz parte do ramo científico da filosofia social. Ele não é sociólogo. Não é, mas vai influenciar uma série de sociólogos. Um cara que depois eu pretendo começar falando dele, para chegar na questão dos chamados três parquinhos da sociologia, que são Karl Marx, Durkheim e Weber. Aí eu pretendo mostrar o Comte, que é francês, que é positivista,
como o Durkheim, que é o Durkheim é influenciado por Comte. É, não vai ser uma ordem cronológica, mas aí eu vou comentando sobre isso, sobre essa questão histórica, sobre a ordem cronológica e tal. Mas a ideia é dar o contexto do surgimento da sociologia e apresentar o ponto de partida da sociologia. É isso. Apresentar um autor. Se ficar muito longo o contexto, aí eu faço uma aula de ponto de partida da sociologia, que seria o Comte, e o Durkheim, que ele faz parte desse, o Durkheim, não o Comte, faz parte desses três parquinhos da sociologia que cai muito no vestibular. E aí, gente, eu não fiz isso ainda, mas eu vou procurar, eu vou formular às vezes, mas eu tenho no meu caderno, quando eu estudava no ensino médio também, questões sobre isso sobre essas coisas que eu estou falando, para ver se a gente está entendendo mesmo, né? Vou trazer questões de vestibular e tudo mais. Mas a ideia é essa. Bom, a sociologia é uma ciência que vai nascer em meados do século XIX e ela é uma ciência que quer compreender a modernidade. Essa, até hoje, é é o objeto de estudo, o objetivo, vamos colocar assim, da sociologia. A modernidade. Portanto, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, mas é a ciência que estuda a sociedade moderna, tá? É, ah, professor, então, se eu quiser analisar, sei lá, os maias, os incas, povos da América pré-colombiana, né? Povos da antiguidade, apesar de ser mais faz parte da antiguidade, né? Povos da antiguidade ou outros povos que seja. Se a gente estiver estudando, a gente vai estar fazendo sociologia? Não, aí seria mais um ramo da história, estudar essas sociedades antigas. A sociologia é uma ciência que quer interpretar a sociedade, mas ela quer interpretar a sociedade moderna e as contradições, os conflitos, as tensões, as transformações, é, as relações sociais da sociedade moderna, beleza? Se a gente fala de transição, a gente está falando de um estágio, vamos dizer assim, um estágio, um tipo de vida para outro, transitando, né? Com o surgimento da sociedade moderna, que tem o modo de produção capitalista, o que é o modo de produção? Como a sociedade produz riqueza, dentro do modo de produção tá as relações de trabalho, beleza? A exploração do trabalho. O modo de produção é isso, a produção de riqueza, beleza? É a infraestrutura da sociedade. Esse tipo de sociedade que a sociologia quer interpretar, a sociedade moderna, é uma sociedade de modo de produção capitalista. Aí a gente vai entrar nesse ponto com mais detalhes. E, consequentemente e naturalmente, essa sociedade de modo de produção capitalista, ela vai, ela vai ter outro ritmo de vida comparado com as cidades ou com as sociedades da Idade Média, onde o modo de produção era feudal, as sociedades pré-capitalistas. Eles vão ter outro tipo de vida, beleza? É, vão ter vão ter outras referências, tá? Vão ter outras tecnologias e por aí vai. A sociologia, ela quer interpretar essas transformações sociais. De que modo isso é um impacto para a sociedade moderna, né? Um impacto social. A sociologia, ela quer interpretar isso, ela surge com essa necessidade de explicar as transformações sociais, as mudanças da sociedade, beleza? E quais foram as principais
os principais acontecimentos que, que eclodiram, né, que eclodiram essa transformação social contínua, os principais acontecimentos que tiveram realmente impacto sobre a vida das pessoas, sobre a vida das pessoas europeias, né, do século XIX. A sociologia é uma ciência que nasce na Europa. Então, ela vai compreender primeiro a sociedade europeia. Claro que a gente tem sociologia no Brasil, na América Latina, por exemplo, tudo mais. Mas nessa época, no contexto de surgimento, ela vai querer interpretar a sociedade moderna, europeia. É, e os acontecimentos que mais têm impacto, que transformam a política, a economia, o modo de pensar, o ritmo de vida, esses acontecimentos são, são foram fatídicos no século XVIII, né? Que é o caso da Revolução Industrial e a Francesa. Então, a sociologia surge no século XIX nesse contexto, com essa necessidade, com essas referências, beleza? É, ela é fruto também desse modo de vida, né? Dessas revoluções burguesas. A gente vai chegar lá. Eu gosto de uma interpretação de um sociólogo que diz que um dos momentos um dos primeiros momentos da sociologia é quando Karl Marx e Engels colocam no Manifesto do Partido Comunista algo que, né, colocam como uma interpretação da modernidade, dessa transformação, dessa passagem de época. Eles colocam no livro que tudo que é sólido se desmancha no é. Tudo que é sólido se desmancha no é. Pense nessa frase. Essa sociedade, essa, esse, essa, esses autores que eu citei, Marx e Engels, na verdade, o que eles estão falando é exatamente isso que esse último ponto que eu coloquei coloca. Que a sociologia surge quando autores, pensadores, críticos ou não, no caso do Marx crítico, quando esses autores, quando esses primeiros sociólogos, os sociólogos clássicos, eles começam a compreender que a sociedade ela tem um processo de modernização cada vez mais intenso e ela é uma sociedade dinâmica. Tudo que é sólido se desmancha no é. Porra, antigamente, a centralidade da vida, aquilo que as pessoas davam mais valor, era a igreja. Antigamente, eu digo antes da Revolução Industrial, né, bem antigamente, na Idade Média, vamos colocar. Era a igreja, era o predomínio católico, tudo mais, era a igreja, entendeu? Essa sociedade aqui, ela vai dar valor para o capital, por exemplo. Ela vai construir, ela vai derrubar igrejas, vamos colocar assim, em sua arquitetura. Não que a igreja não deixe de ser importante, hein, pessoal? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou falando de representação. Ela vai destruir igrejas e vai colocar fábricas, essa sociedade. Vai colocar fábricas com um ritmo frenético de gente entrando, saindo das fábricas, gente tendo que trabalhar 14 horas por dia no começo, uma coisa trágica, né? Mas era assim que era e tudo mais, essa questão da burguesia, os patrões versus empregados, né? Versus proletários, os empregados. É essa sociedade que eles estão vendo. E essa sociedade se desmancha facilmente no ar, porque amanhã pode ser que, com alguma crise capitalista, com alguma crise sistêmica, com alguma crise do sistema, essa, essa fábrica pode estar dando lugar para outra fábrica, outro empreendimento, outra coisa. Enfim, porque as coisas são dinâmicas, o capital é dinâmico, né? Tem esse sentido. E esse processo, todo esse processo de industrialização, de urbanização, não,
de industrialização, de indústrias surgindo e tal, esse processo ele leva naturalmente ao processo de urbanização. É nesse momento que começa a surgir uns booms das cidades, né, de êxodo rural, a galera saindo das fazendas, porque às vezes não dá mais lucro, não dá, não é mais não tinha mais, não tem mais o valor que tinha. Então, o processo de urbanização, a cidade, vamos dizer assim, a metrópole, né, que hoje a gente conhece como metrópole, as cidades cada vez maiores e dinâmicas e que tudo acontece nela, tal, é também um objeto de estudo da sociologia. Claro que a gente pode compreender a sociologia brasileira, por exemplo, o Brasil era um país durante todo o século XIX, praticamente, era um país majoritariamente rural. Foi ficar urbanizado só depois, era rural, aqui era um terrão, era uma fazendona. Aqui era uma grande fazenda, no Brasil. Claro, tinha cidades, tinha urbanização, mas a grande maioria era a zona rural. Mas a gente, você pode estudar autores da sociologia brasileira que vão, que vão, que vão querer compreender essa sociedade rural, entendeu? Brasileira. Mas eu estou falando que no surgimento, ou seja, a sociologia, né, não é una exclusivamente um estudo da cidade. Não é. Hoje em dia não é, por exemplo. Mas no seu contexto, ela foi uma sociologia foi uma ciência que nasceu na cidade, porque é na cidade que as coisas são mais frenéticas mesmo, entendeu? Nesse sentido. É na cidade que vai ter indústria pra caralho, que vai ter centro político, que vai ter as coisas, digamos assim, mais relevantes, entre aspas, né? Mas é na cidade que a sociologia tá surgindo, tal, é nesse processo de urbanização. Beleza, a gente está mais ou menos entendendo o contexto, né, de surgimento. E aí a gente tem que entender agora qual é o objeto de estudo da sociologia. O que significa objeto de estudo? Significa o que a sociologia estuda. Então, de fato, tipo, de uma maneira conceitual, né? Claro que tudo isso que eu venho falando tem relação, porque a gente não pode dissociar também, ou seja, não relacionar história, sociologia, essa questão da Revolução Industrial. A sociologia, o surgimento dela, na verdade, tem várias causas, né? Não é só uma causa. Tem várias coisas que a gente tem que pensar. A sociologia, ela quer entender o indivíduo, mas o indivíduo na sociedade. O indivíduo em seu núcleo psíquico, por exemplo, nas questões nas questões psicológicas, é objeto de estudo da psicologia, né? Diferente. Então, dá para você falar assim, a sociologia quer compreender o ser. Não, você tem que deixar mais explícito o que você está querendo dizer. A sociologia quer entender o ser, o indivíduo, dentro da sociedade, tá? E essas relações todas da sociedade, né? As relações humanas, sociais, igual eu coloquei ali. Então, se eu trabalho no mercado e vocês estão passando, e aí eu tenho uma relação do tipo, vocês passam no mercado, vocês são meus clientes, né? Nesse exemplo, se vocês forem meu cliente e eu trabalhar no supermercado, a gente está fazendo uma relação social. Isso pode ser um debate sociológico, uma reflexão sociológica. Aí vai depender do que o sociólogo quer interpretar, né? A sociologia também, já que a nossa sociedade ela é, ela é monopolizada pela política, enquanto
principalmente nas questões legais, vamos dizer assim, né? A política, pô, a gente deve tudo para o Estado, né? Até hoje. É assim, a gente não pode sair leso contra o Estado. O Estado é a autoridade máxima, é isso que eu estou querendo dizer. Que Estado? O Estado moderno é o que a sociologia tem em mente, não, tem em mãos. É o Estado moderno que a sociologia tem em mãos, porque é o Estado da época dela, né? Não que o Estado moderno seja a única forma de autoridade política, mas a sociologia quer compreender, a sociologia está entendendo também as questões do indivíduo com o Estado, por exemplo, tá? E aí eu coloquei a definição de Estado moderno, só para vocês terem uma noção, né? Lembrando que o Estado moderno surge no começo da Era Moderna, século XV, mais ou menos, meados do século XV. Primeiro Estado moderno foi Portugal, primeira unificação política foi Portugal, tá? Mas a sociologia surge depois, né, com outros estados modernos também em evidência, né? Tipo a Revolução Francesa deu uma outra cara para o Estado moderno, né? Muito mais moderno no sentido ocidental capitalista do que o Portugal, por exemplo, tá? Mesmo que Portugal tivesse se unificado, tivesse se formado antes. E a sociologia, e o objeto de estudo, digamos, na questão econômica, no âmbito econômico da sociologia, é o capitalismo industrial, porque a partir do século XVIII, o predomínio econômico são dos grandes capitalistas ou dos capitalistas de indústria, beleza? No século XVIII, só a Inglaterra é industrializada. Só a Inglaterra tem um capitalismo industrial de fato, que é lá que acontece a Revolução Industrial. Mas, então, é a partir também do século XIX que o capitalismo industrial vai se expandir pela Europa e pelos Estados Unidos, por exemplo. Coloquei aqui alguns conceitos fundamentais que eu acho de enorme importância para quem quer compreender a sociologia, porque não dá para você compreender a sociologia sem ter mais ou menos essa linha histórica na mente. Não dá. Tem que ter, gente. Tipo, o que vai realmente importar para a sociologia, enquanto, claro que tudo importa, porque as transformações sociais, a modernização, ela, 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 pres, ela presume uma sociedade mais antiga, né? Então, essas transformações, ou seja, da sociedade antiga para as transformações sociais, que é o objeto de estudo da sociologia, né? Que é o que a sociologia está querendo compreender. Então, as sociedades antigas, elas podem ter importância também, claro que tem, porque eles estão, de certa maneira, comparando, né? Essa modernização, beleza? Tem importância, mas a sociologia vai estudar a sociedade do século XIX, a sociedade que ela, a própria sociologia, tem em mãos, né? Então você tem no século V até o século XV, mais ou menos, até meados do século XV. Lembrando, gente, que esses períodos históricos que eu coloquei aqui são processos, são processos. O que significa isso? Que, por exemplo, no século XVIII, Portugal era predominantemente feudal. Tinha economia de mercado lá, tinha uma coisa capitalista lá, mas predominava o feudalismo ainda. O que eu estou querendo dizer é que o feudalismo as reminiscências do feudalismo, elas vão se perpetuar até o século XIX. Isso são processos, são coisas para a gente se guiar, beleza? Não quer dizer que acabou o feudalismo no século XV, por exemplo, aqui na questão da Idade Média. Porque a Idade Média, as chamadas sociedades pré-capitalistas, quando vocês tiverem isso em mente, Idade Média, pré-capitalismo, pensem na questão do feudalismo, um modo de produção antigo, um modo de produção que não tem nada a ver com o que a gente conhece capitalista,
que tem base no dinheiro e no trabalho assalariado. Não era assim, né? Na época da Idade Média, o, o cara, o vassalo, né? O subalterno, o cara que ia trabalhar lá de fato, ele trabalhava na terra do senhor ou do suzerano, né? E aí uma parte daquela produção ia pro senhor e por aí vai, né? Não tinha essa relação de trabalho assalariado, por exemplo, não tinha. E aqui a gente ainda está falando de estados ou de cidades-estados, né? Que ainda são descentralizadas, ainda não tem país aqui, beleza? Não tem país, não tem unificação política. É, Aí você tem, no começo da Era Moderna, quando, qual que é o ponto de partida? Já pensa na Era Moderna. Ponto de partida para a Era Moderna, as grandes navegações. Quando, principalmente Portugal, porque também foi o primeiro a sair pelo mundão, quando os caras inovaram sua tecnologia, né? Os caras tiveram condições de fazer grandes expedições, né? Grandes para a época, pelo menos. Quando os caras começaram a fazer isso, em meados do século XV, aí, daí em diante, é um novo contexto, é uma nova sociedade, é uma nova era, é a Idade Moderna. Nesse contexto, vai surgir com essas expansões da Europa, das sociedades europeias, primeiro com Portugal e Espanha, depois com outros países, né? Inglaterra, França, fizeram várias colônias. Com isso, surge essa questão do colonialismo. Eu não coloquei aqui, mas também tem relação com tudo isso, relação direta, também está marcado por isso. É a questão da escravidão, de pegar negros da África, né, para trabalhar lá nas colônias. É um capitalismo aí que está começando a se desenvolver, começando a se tornar complexo, mas ainda não é o capitalismo moderno, beleza? É um capitalismo que a gente chama comercial. É a base é fundada pelo mercantilismo, né? É o mercantilismo e tal. Seria, sei lá, eu penso que seria um estágio inicial do capitalismo moderno, do capitalismo como a gente conhece hoje. Sem ele não existiria capitalismo como a gente conhece hoje. Foi importante para a galera acumular dinheiro, para a galera acumular conhecimento, até conhecimento, né, de trabalho, de relações e tal. Mas, tipo, foi foda, porque foi baseado em saques, em roubos, em furtos, em violência extrema, em mortes, né, porra. Dizimaram todas as populações nativas que tinham basicamente aqui no Brasil, né, que tinha aqui no Brasil, por exemplo, em Portugal. Então, e em outros lugares, foi assim, vários outros lugares, praticamente todos, foi violento, tá? Então é uma coisa, sempre foi foda. A sociedade não é para amadores, não, sempre foi foda. Os caras foram colonizar o Brasil sabendo que eles não iam trabalhar. Quem ia trabalhar seriam os escravos. É por isso que a nossa população é majoritariamente negra, né? Trouxeram muitos escravos, muitos, muitos, muitos. E nesse momento de Idade Moderna, dado esse contexto histórico, nesse momento surgem movimentos que já mostram também, igual eu coloquei aqui o começo da expansão política e econômica burguesa, já mostra também essa cara da burguesia, né? Já mostra que eles estão ali firme, firme e forte, né? Fortalece, porque os burgos eles começam antes, eles começam na idade Média, já tem burgo, que seriam os vendedores e tal. Os burgueses seriam esses, patrões dos empregados na sociedade capitalista, vamos pensar assim. Esses são os burgueses. Os empregados, os proletários. É, Na Idade Moderna, na Idade Média não, mas na Idade Moderna, aqui os caras já começam a se manifestar culturalmente, na religião. Porque, gente, a reforma protestante, a gente tem que entender a reforma protestante como uma reforma
burguesa, como uma doutrina burguesa, tá? Assim como o renascentismo, um movimento cultural que tem a ver com o humanismo da época, com o racionalismo, com uma evolução também, assim, de pensamento científico aos modos ocidental, sabe? Uma, uma evolução nesse sentido. Várias pessoas surgindo, né? Tipo Galileu, as pessoas compreendendo, querendo compreender mais o mundo e sair da idade das trevas, da Idade Média, onde porque pensa, gente, na Idade Média, quando a Igreja Católica predominava, os caras censuravam livros, por exemplo, não tinha esse a ciência seria uma para eles ali uma ameaça, né, à religião. Então, de certa maneira, a Reforma Protestante, que já não tem esse seria mais o renascentismo com essa relação, mas a Reforma Protestante, por exemplo, ela vai ela vai romper com uma série de tradições do catolicismo, tá? Porque para o catolicismo, aquele clássico, aquele catolicismo sem ser o reformado de hoje, por exemplo, para o catolicismo, a avareza, o acúmulo de bens, o trabalho, são coisas que são pecados, gente. São pecados, né? Tem na Bíblia uma passagem que fala que é mais fácil, algo assim, né? Não sei se são com essas palavras, mas é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus, né? Os caras não e trabalho, acúmulo de bens, isso é uma coisa burguesa. Isso é uma coisa burguesa da Idade Moderna, já que já vai começar essa transformação de mentalidade. E a Reforma Protestante vai defender os burgueses, vai falar: não, você pode acumular riqueza, se for com o seu trabalho, você pode. Isso é honestidade, isso é dom, isso é vocação, isso pode ser coisa divina também. Os caras, não é que os caras são ateus, não, viu, gente? Mas eles vão mudar a maneira que o catolicismo pensava, eles vão mudar. E aí, na modernidade, que data a partir do século XVIII, seria, assim, o período chave da sociologia, o período que ela nasce mesmo, entendeu? Ela vai nascer no século XIX, né? Um fruto da modernidade, a sociologia. Vai nascer décadas depois, vamos colocar assim. É mesmo. Na modernidade, no século XVIII, aquilo que era ainda, porque eu não falei, né, na Idade Moderna, mas na Idade Moderna o Estado ainda era dominado pelas monarquias e pelas famílias reais, beleza? Tinha uma unificação nacional, tinha o Estado moderno, mas você não tinha o Estado burguês. Os burgueses ainda não tinham tanta força política assim, tá? É a partir do século XVIII, principalmente a partir da Revolução Burguesa nos Estados Unidos e na França, com as ideias iluministas, né, da época, que eles vão formar um Estado burguês, tá? E aí, a hegemonia daquelas famílias reais, que tinha também a ver com a questão tinha relação direta com a questão da religião, principalmente do catolicismo, o Estado vai ser cada vez mais laico. O que é Estado laico? Estado sem intervenção da religião, Estado cada vez mais racional, o Estado ali cada vez mais complexo, buscando bem-estar social. Porque pensa, gente, antes disso, até na época dos reis mesmo, isso foi um problema. Até na Idade Moderna, eu digo, que tinha muitas monarquias, famílias reais ainda, né? Começa depois do século XVIII. Mas como eu falei, gente, é um processo, né? É um processo, né? Que acabou hoje o feudalismo, aí amanhã vai ser o capitalismo industrial, acabou ontem o Estado, aí o Estado moderno absolutista, né? Que as monarquias, as famílias reais eram absolutas, e aí começou amanhã o Estado burguês. Não, não é assim, é um processo. Política é uma coisa que demanda tempo e tudo mais, são ideias, são revoluções mesmo, né? Toda revolução é um processo. É,
esse Estado moderno, burguês, ele vai surgir a partir do século XVIII, tá? E aí vai estar surgindo também uma uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova forma de produzir lucro, por exemplo, tá? Que forma é essa? A partir da produção. Antes, no capitalismo comercial, não era a partir da produção. Você podia colonizar um país que tivesse, um país da América, por exemplo, que tivesse ouro, e ganhar dinheiro ali a partir do comércio, do ouro, entendeu? Capitalismo comercial. O capitalismo, com a Revolução Industrial, e depois com o capitalismo industrial, os burgueses, quem tinha grana para investir, porque todo lucro ele demanda investimento. Você investe, sei lá, você quer vender computador agora. Você compra por R$ 900, você vende por 1.000, você tem R$ 100 de lucro. Lucro é esse excedente que você ganha a partir do seu investimento, beleza? O capitalismo industrial, a revolução industrial, ela vai gerar uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova forma de produzir esse lucro, porque as pessoas agora vão produzir na terra ali mesmo, no lugar que eles precisarem, que começa na Inglaterra, lá eles tendo as indústrias, né? Começa com a indústria têxtil, né? Indústria têxtil, de tecido e tal. E aí vai acontecer umas coisas, né? Vai começar essa burguesia, esse capitalismo burguês, né? Vai começar o desenvolvimento e a grana alta dos capitalistas, né? Dos burgueses. O cara agora vai produzir, ele vai investir, os trabalhadores vão produzir para ele vai ter lucro, e aí ele vai pagar uma parcela do que ele ganha para os empregados, né, que venderam a força de trabalho deles. Normal, todo mundo conhece isso, essa relação de trabalho. Isso vai começar nessa época, essa questão industrial, né? Não que o mercado surge nessa época, o mercado existia desde a Idade Média, mas essa produção industrial, em ritmo de indústria, é, ela surge a partir da Revolução Industrial. E aí vai surgir também a galera ganhando cada vez mais dinheiro, principalmente os burgueses, né? E aí, esse monopólio, o que é esse monopólio? Quando os caras conseguem ter tanto investimento e tanta condição material, financeira, que os caras eles dominam certa área de produção, certa área do mercado, né? É aí que começa de verdade assim, esse processo de grandes empresas capitalistas, tá? Como hoje a gente tem McDonald's, por exemplo. Claro que não é exatamente uma fábrica, né? Mas é uma empresa capitalista. E aí o capitalismo moderno surge a partir do capitalismo industrial. Capitalismo moderno e capitalismo industrial é a mesma coisa, tá? É... E nesse momento, a sociologia que é compreender essas transformações sociais, beleza? Dessa sociedade industrial, dessa sociedade com um senso técnico-científico cada vez maior, dessa sociedade com urbanização crescente, né? E conflitante, e conflituosa, porque, gente, expansão de cidades, êxodo rural, galera saindo em massa para as cidades, isso gera conflito, isso gera novas formas de identidade cultural, novas formas de se associar com o outro. E aí, a sociologia, ela quer entender esse processo mesmo, da cidade ali, moderna, das metrópoles. E são nas metrópoles, por exemplo, que o ritmo de vida é cada vez mais acelerado, como eu coloquei aqui no último ponto. Já começa, esse rolê já começa, apesar de ter sido esse surto ter acontecido depois, né, na passagem do século XIX para o século XX, mas já começa no século XIX. Já é objeto de estudo da sociologia. O ritmo é mais frenético, né? O ritmo é frenético. Você trabalhar no, se fosse um trabalhador da Idade Média, que plantasse suas coisas lá, porra, você poderia trabalhar pra caralho, né? As pessoas eram subordinadas das outras e tal.
Mas nesse ritmo, nessa sociedade industrial, o ritmo é frenético porque o dinheiro mesmo, ele tem uma capacidade móvel muito alta, né? E são nas sociedades e nas indústrias cada vez mais modernas, cada vez mais complexas, que geram cada vez mais lucro, que esse ritmo intenso de vida torna-se cada vez maior. E sociólogos, né, já constataram isso, que na cidade há uma tendência do ritmo de vida ser cada vez mais acelerado, sabe? As pessoas, de fato, correm mais, por exemplo. Porra, isso é um objeto de estudo massa demais da sociologia, né? Essa vida frenética. O surgimento no contexto do surgimento da sociologia envolve todos esses fatores, sabe? E aí eu coloquei aqui essa esse slide para vocês terem uma noção maior, para vocês anotarem, verem os conceitos e tudo mais, tá? É aí que surge a sociologia, grande ciência. Foda. E aí, gente, eu ia falar de Augusto, eu coloquei Augusto, mas é Auguste, tá? É Auguste, escrevi errado. Escrevi como se fosse brasileiro, amigo nosso, Augusto ali. É Auguste. Eu ia colocar o Auguste Comte na falar sobre ele, que seria o cara que fez o pontapé inicial da sociologia, né, francês, que vai influenciar caras que são importantes para em vestibular, como Durkheim, que faz parte dos três porquinhos da sociologia lá. Por mais que o Auguste Comte não seja sociólogo, ele é importante para a sociologia demais. Porque, igual eu falei, ele vai dar o pontapé inicial e depois, sei lá, ele vai quebrar a perna. Ele não vai participar, ele não vai ser sociólogo. Ele é um filósofo social. Mas como ficou longo também, era muita a matéria é densa. Depois eu vou apresentar essa, essa aula, falando do Comte, do Auguste Comte, e de Durkheim, tá? Para mostrar ali, de fato, falar de autor, né? Porque esses caras caem muito no vestibular, porque os caras são clássicos, né? Sem eles, a sociologia não ia rolar. Beleza, pessoal? Espero que esteja rolando, espero que eu não esteja falando coisas que vocês não entendem. Então é isso. Qualquer coisa a gente vai se falando. Se tiverem alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar, tá? E aí eu falo na próxima aula sobre o primeiro cara a pensar a sociedade, que vai dar o pontapé inicial, que vai, de certa forma, ajudar a sistematizar, de certa forma não, que vai ajudar a sistematizar a sociologia como ciência. Começo a falar de autor, e aí vou pegar umas questões também de vestibular e tudo mais, para a gente ir pensando em resolver exercícios também, né, que interessa bastante. Mas é isso, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, até mais.